Trabalho sobre elipsoide. Para compreendermos o que é uma elipsoide, precisamos pelo menos entender o que é uma elipse, uma breve introdução às cônicas, quadráticas e por fim entender elipsoide. Para trabalharmos com elipse, a gente precisa primeiro definir um plano π, com um sistema ortogonal de coordenadas, para facilitar a nossa interpretação. Bem, vamos selecionar dois pontos distintos, P1 e P2, e vamos definir a distância entre eles dois como 2c. A gente coloca 2c porque ajuda muito a trabalhar com os números. A gente define como elipse todos os pontos em que a soma da distância desse ponto x ao meu ponto 1 e do ponto x ao ponto 2 é uma constante, que a gente vai chamar de 2a. Bem, os pontos P1 e P2 a gente vai definir como focos da elipse. E o segmento entre P1 e P2, que é o 2c, a gente chama de segmento focal. Uma relação muito importante é que A é sempre maior do que C. E o valor de 2A é definido de acordo com cada elipse, ou seja, é uma constante para uma elipse específica, não uma constante geral. Se a gente for escrever a equação dessa regra, dessa interpretação, ficaria que a distância de x a P1 mais a distância de x a P2, a um ponto x a P2, é igual sempre a 2a. Aqui temos exemplo de uma elipse e você percebe que a soma dessa distância com essa distância, a soma dessa distância com essa distância, a soma dessa com essa, dessa e com essa, sempre dá um valor de 2a. Você percebe que quando o ponto corre, os outros pontos eles se igualam a distâncias, né? A gente coloca a elipse, sempre tenta colocar a elipse no centro das coordenadas, né, como referência, porque isso facilita na interpretação. Você percebe que como a distância entre um ponto e o outro, entre um foco e o outro é 2c, a gente pode colocar aqui como sendo menos c e aqui como sendo c. Então a gente tem uma facilidade para descobrir as coordenadas dos focos quando ela está, por exemplo, no eixo das abscissas, no eixo x ou no eixo y. Se a gente aplicar um pouco de manipulação algébrica, respeitando sempre a relação entre A e C, ou seja, A maior do que C, a gente pode obter uma equação reduzida da elipse. A gente vai utilizar o número b, que facilita a interpretação da equação reduzida, mas ele também tem uma relação aqui, ó. Seria a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou b ao quadrado é igual ao quadrado menos c ao quadrado. Essa relação pode ser observada como um triângulo retângulo que aparece aqui na elipse, em que esse é o tamanho de A, B e C. A gente percebe também que A é sempre maior do que B, que é maior do que zero, e A é maior do que C, mantendo aquela relação original. A manipulação algébrica na equação da distância, a gente pode chegar a uma equação reduzida da elipse, que seria x ao quadrado sobre p mais y ao quadrado sobre q igual a 1. Em que, se P for maior do que Q, a gente sabe que a elipse possui os focos dela no eixo x, e vamos utilizar a equação reduzida x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Mas se a gente descobrir que Q é maior do que P, então ela vai estar com os focos no eixo y. E vamos utilizar essa equação, que a gente troca o papel de B e A na equação. Outra definição importante é que a reta que passa pelos focos é chamada reta focal. E quando ela encosta na elipse, seria esse e esse ponto, nesse caso, esse aqui cria dois vértices. E a distância entre esses dois vértices, segmento de reta, que a gente chama, nesse caso aqui, de EM1 e EM2, é chamado eixo maior. Já quando, por exemplo, a gente tem o segmento focal, que seria a distância entre os dois focos aqui dentro da elipse, cria uma mediatriz. A intersecção dessa mediatriz na elipse vai criar outros dois vértices, que a gente pode chamar de M1 e M2. E a distância entre esses dois pontos, o segmento de reta desses dois pontos, cria o eixo menor.
Aqui temos dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente percebe que se a gente utilizar x² sobre p mais y² sobre q igual a 1, a gente percebe que p é maior do que q. Ou seja, aqui a gente sabe que é a² e aqui é b². Aí a gente também descobre que os focos vão estar no eixo x, porque aqui é a e aqui seria a² e aqui seria b². Já nesse caso, a gente percebe que p é menor do que q. Então aqui seria b² no 9 e aqui seria a². E a gente também sabe que nesse caso os focos estariam no eixo y. A gente precisa de uma pequena introdução às cônicas para pelo menos conseguir chegar nas quadráticas. As cônicas podem ser obtidas pela interseção de um plano com um cone tridimensional, ou até dois cones tridimensionais. Os resultados são curvas contidas em um plano com um sistema de coordenadas ortogonais. Então, para você ver, nesse caso, quando ocorreu a interseção do plano nesse cone, formou uma elipse. A equação da cônica ela é de segunda ordem e pode ser definida como ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f, que é igual a zero. Ax² bxy cy² são os termos quadráticos da equação da cônica, sendo principalmente bxy o termo quadrático misto. Dx e ey são os termos lineares e f é o termo independente. As equações da cônica podem formar um ponto, uma reta, duas retas, uma circunferência e, principalmente o que a gente quer estudar, uma elipse. Mas ela pode também formar hipérbole e parábola, além do conjunto vazio. Bem, tudo vai depender da forma como ocorre a interseção do plano com o cone. A gente pode usar a translação para anular certos termos lineares e a rotação para anular o termo quadrático misto. E a gente utiliza essas técnicas para simplificar a nossa equação da cônica e identificá-la de uma maneira melhor. Mas isso é apenas uma introdução, porque para a gente entender a elipsoide, a gente tem que entender fora do plano, porque as cônicas sempre vão dar como resultado fórmulas que estão contidas em um plano. Primeiramente, falando sobre as quádricas, para dar uma introdução, resumidamente as quádricas podem ser definidas algebricamente pelo conjunto de pontos x, y, z que satisfazem esta equação. Esta é uma equação de segunda ordem e traz as três variáveis x, y e z. As outras letras são constantes. Uma condição necessária é que essas constantes de A a F não sejam simultaneamente nulas, ou seja, elas não podem ser iguais a zero no mesmo tempo na mesma equação. Geometricamente, podemos explicar as quádricas de uma forma simples como uma representação tridimensional, né, das cônicas, em um espaço análogo ao espaço bidimensional das cônicas. A elipsoide, que é uma quádrica, pode ser definido algebricamente como um conjunto de pontos que satisfazem esse tipo de equação, que é um tipo de equação especial de quádrica, que pode ser deduzida a partir da equação geral da quádrica apresentada anteriormente. Geometricamente, podemos dizer de uma forma simples que a elipsoide vem de uma rotação de uma elipse sobre um de seus eixos. Para exemplificar, dada a elipse formada por esses três conjuntos de pontos, se rotacionarmos a elipse em torno do eixo em vermelho, que vamos chamar de eixo X aqui, obtemos a chamada elipsoide de revolução, que é a figura aqui em azul. Para entender a forma da elipsoide,
é bom visualizar a intersecção da superfície com os planos paralelos aos planos coordenados. Dada essa equação de uma elipsoide, nós obtemos a seguinte superfície. A intersecção do plano x igual a 2 forma uma cônica com esta equação aqui. Se considerarmos um ponto no centro dessa cônica, mostrado aqui como ponto C, e que ele passa pelo ponto Q, e o ponto genérico P, X, Y, Z, dessa cônica, temos que esses pontos terão a mesma distância até o centro da cônica, que é o ponto C, o que significa que se trata de uma circunferência. Isso irá ocorrer para qualquer plano perpendicular à reta x. A intersecção da superfície com o plano z igual a 1 forma a cônica com essa equação aqui. Esse plano é paralelo à elipse formada anteriormente pelos três pontos. Então, a intersecção desse plano com a superfície também forma uma elipse. E assim vai ser para todos os planos perpendiculares à reta z e que tem uma intersecção com a superfície. Ou seja, essa elipsoide é uma espécie de várias elipses empilhadas.